Bom, dando continuidade no assunto de derivados parciais, agora a gente vai ver como a gente vai calcular o plano tangente e a reta normal. E vamos tentar dar significação a isso. Basicamente, o plano tangente vai ser meio que a equação realmente do plano da reta tangente, ou seja, que a reta tangente admite, direciona, e ele vai ter a reta normal a reta tangente, e a gente vai dizer que é normal então ao plano. Então meio que ele vai ter também a definição da reta normal. E depois disso a gente vai ter o que seria para a condição suficiente para a diferenciabilidade, né? Onde eu vou mostrar duas condições, dois teoremas, que eles vão ser significativos para que eu tenha uma função de ser diferenciável em alguma coisa, diferenciável em algum ponto, né? E depois disso a gente vai ver essa condição de diferenciabilidade, né? Para outroras coisas, que desses teoreminhas aqui. E a gente vai demonstrar os teoremas e a partir daí é só a regra da cadeia. Aí vai ser regra da cadeia, mas aí vai ser mais lá pra frente mesmo. Bom, bora lá. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o plano tangente, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente. Quando a gente assume a função de duas variáveis, e a gente assume z igual a f de xy, como nós estamos vendo, a gente fala o quê? Que z igual a f de xy admite derivadas parciais, ou seja, existem suas derivadas parciais em um dado ponto. Admite derivadas parciais em um ponto de acumulação, que é um ponto x0, y0 pertencente ao domínio da função. Isso é um ponto de acumulação, certo? E a gente vai considerar funções que vão definir curvas, parâmetros, né, dentro do lugar em que essas curvas, essas funções, basicamente são imagem, né? Obviamente vai ter um valor de t, aí eu defino um gama de t, e essa imagem dessa função gerada gama de t vai ter exatamente o domínio da minha função f, tá? Ignorem o barulho. Considere então as curvas gama 1, gama 1 de t, de um valor t. Aí eu vou colocar gama 1 e gama 2, tá? Gama 1 e gama 2 logo, contidas no gráfico f. No gráfico f. E a gente vai ter a seguinte coisa, gama 1. O que eu vou fazer, o que eu vou definir? Gama 1, como você sabe, é uma curva, né? Então o que eu vou definir aqui é a seguinte coisa. Se eu tenho x igual a x0 e y igual a t, ou seja, eu tenho a seguinte curva. Z igual a f de x0t. Exatamente essa curva. Então isso significa dizer o quê? Que eu tenho gama 1, que é uma curva, em que toda x pertencente a essa curva é sempre constante, x0. Eu tenho y sendo um parâmetro qualquer, um valor t. Então gama 1 x0t é igual, no negócio que ele coloca, z vai ser exatamente o z aqui, ó, vai ser exatamente o f de x0t, né? E isso daqui é basicamente a definição dessa curva, é exatamente o plano que a gente tinha visto da derivada, onde é admitida a tangente, onde é admitido a derivada parcial em relação a y, né? Como a gente está vendo aqui, em que x0 é constante. Então essas curvas estão sendo estrategicamente escolhidas porque essas curvas são exatamente as curvas que são definidas na interseção do plano com a superfície de f, né? De f de xy. Então, gama 2, que é a nossa segunda curva, ela acontece quando? Quando exatamente tem a outra derivada parcial, que é essa derivada parcial para x agora, que x é variável. Se x é variável, y é igual a y0, que é uma constante, x é igual ao parâmetro, e o nosso z é f de t, y0. Né? Ou seja, gama 1, gama 2. Bom, definidas essas curvas, a gente pode definir agora as retas tangentes a essas curvas. Sejam T1 e T2 as retas tangentes a gama 1 a gama 2 nos pontos. Em que pontos? Nos pontos gama 1 y0 e gama 2 x0. Certo? E o que a gente vai fazer com isso aqui? O que seria
idealização da reta tangente. Aí vai demonstrar exatamente isso daqui, que é a reta, o plano tangente, né? Que é o plano definido pelas retas T1 e T2 nessas curvas, é exatamente o seguinte plano: z menos f de x0, y0, a derivada parcial de f em relação a x menos x0, adicionado a derivada parcial de f em relação a y, para o ponto y menos y0. Isso aqui é a equação geral do plano tangente, né? Em função de suas derivadas parciais. Aí você fala, poxa, mas isso aqui não é nada óbvio, realmente. Então, como que eu vou demonstrar isso? Bom, para eu demonstrar esse seguinte teorema, ele vai partir do pressuposto da seguinte coisa. Olha só. Você concorda comigo que o que eu defini aqui são funções que são curvas e que eu vou ter admitindo f de gama para cada função, né? Por exemplo, f de gama 1t, aí vai gama 1t, então é alguma coordenada. Gama 1t é como se tivesse uma coordenada x0 e y0, né? Que nesse caso, esse gama 1t, por exemplo, aqui, dando imaginação, seria, por exemplo, um t e um 0 aqui. Ou um gama 2t, por exemplo, seria um 0 aqui e um t, que é exatamente essas curvas que a gente vai ter, né? Então, e a gente substitui ela em f, né? E geralmente faz isso. Então, o que a gente vai fazer? Para essas curvas, se eu tenho exatamente essa curva definida, o que seria exatamente a reta tangente a esse ponto, a essa curva? Seria exatamente a derivada exatamente disso. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é a seguinte coisa. Gama 1 de t é igual. Vai ter uma coordenada x0, vai ter um parâmetro t variável, né? Aqui eu estou derivando f em relação a y, e eu vou obter um f de x0t. Então, se eu derivo essa curva, eu obtenho a seguinte coisa. Derivada dessa curva, eu vou obter x0 é uma constante, então é 0. T é um parâmetro, 1. E aqui eu vou ter derivada de f de x0t. Certo? E o que seria a derivada de f de x0t? Seria a derivada de g de x, né? Que é exatamente uma dada derivada parcial, né? Olha só. Gama de 2t, quando a gente deriva também essa curva, cujo vai ter coordenadas o quê? y0, aliás, t, y0, f de t, y0. Derivando essa curva, as coordenadas delas, aliás, a gente vai ter 1, 0, f', t, y0. Certo? E agora a gente vai fazer o quê? O que vai ser a reta normal? Se eu fosse pensar, o que seria a reta normal ao plano? A reta normal ao plano é exatamente a reta que é perpendicular à reta tangente ao plano, né? Então, eu vou fazer a seguinte coisa. A reta normal do plano, ela pode ser obtida mediante o produto vetorial de dois vetores. Nesse caso, vai pegar a reta normal, sendo obtido pelo produto vetorial das retas tangentes dessa curva. E aqui eu tenho as retas tangentes a essa curva, né? Aqui eu tenho as duas retas tangentes a essa curva agora. Então, basicamente, eu faço o produto vetorial disso, que vai ser I e JK, que são os vetores canônicos da base. 0, 1, F' de x0t. 1 e 0, F' t, y0. E a gente resolve esse determinante 3×3, que nos dá exatamente aqui o vetor normal ao plano, né? Ao plano tangente, certo? Que seria a reta tangente, né? Seria a reta normal, aliás. Então, a gente vai desenvolver isso daqui, bora lá. Se eu vou fazer isso aqui, eu posso resolver pelo teorema de Laplace, ou eu posso fazer por um determinante 3×3 mesmo, em que eu copio as duas primeiras colunas e faço pela regra de Sarros, né? Nesse caso, eu vou optar pelo teorema de Laplace, em que eu vou escolher todos a primeira linha mesmo. Então, eu vou ter exatamente o elemento A11, ou seja, da primeira linha, I, vezes o cofator A11, né? Mais, vou ter o elemento J, que é o vetor J multiplicado aqui pelo cofator A12, e K multiplicado pelo cofator A13. Bora lá. Primeiro, eu sei que o cofator ele vai ter em relação ao seu
sua coordenada é o seu menor elemento e vai ter o seu sinal do cofator, né? Eu sei que os que dá soma ímpar vai ter sinal negativo, então eu já posso ir trocando. Observe que o vetor i é uma vetor coordenada em x, então necessariamente isso aqui vai ser o coeficiente em x, isso aqui em y, isso aqui em z. Então vai ficar bem tranquilo, né? Basta, então vai dar uma coordenada mais ou menos assim. O menor elemento do primeiro elemento, o menor elemento do segundo elemento, trocado o sinal, e o menor elemento do terceiro elemento. E a gente vai calcular o menor elemento. Bom, calculando o menor elemento, M11, a gente tem que é o seguinte determinante, né? 1 f' de t y0, f' x0t, 0. Resolve o determinante 2 por 2, vai ficar menos f' de t y0, né? Exatamente isso daqui, né? Não, aliás. Isso besteira. Calma. Aliás. Não, tá certo. F' de t, y0. Perdoe. Aí o menor elemento e a gente continua. O menor elemento é M12 e vai continuar. Nesse caso eu vou fazer já mais rápido aqui. E eu vou ter o quê? F' de t, y0, vírgula. Aí eu vou ter... esse M12 vai ser exatamente quem? Menos, aí vai ficar menos com menos, vai ficar mais, f' de x0t, certo? E, por fim, a terceira coordenada vai ser exatamente menos 1, tá bom? Então, a gente obteve o vetor normal ao plano. F' de t, y0, f' de x0, t e menos 1. Agora, com o vetor normal do plano, fica muito fácil, né? Basta fazer o produto escalar. Aí vai pegar um ponto pertencente ao plano, um ponto contido no plano, necessariamente. Qual é o plano contido no plano? Tangente. É o x0, y0, né? Então, basta eu pegar o quê? Um ponto arbitrário. Eu defini esse vetor xp, colocar xp0. P o vetor normal. Esse produto escalar tem que nos resultar em 0, porque o vetor normal é perpendicular ao plano. Definição, né? Então, vai ter o quê? X menos x0 vezes vetor normal, f' de t, y0, né? Aí a gente vai ter mais y menos y0 vezes... x, no caso, é um ponto arbitrário x, y, z, tá? Vezes f' de x0t. E, por fim, a gente vai ter z vezes menos 1 igual a 0. E aqui a gente define, então, esse... não, z vezes menos 1 não. Perdão, isso é z menos z0, tá? Z menos z0 vezes menos 1. Isso igual a 0. Pronto, e aqui a gente obteve a equação geral do plano tangente. E aqui a gente acaba, basicamente. Quem é f' de t, y0? É a derivada parcial f dx. Né? É a derivada parcial df dx, x menos x0. Beleza. Agora, quem é f' x0t? É a derivada parcial f em relação a y. Y menos y0. Z eu posso subtrair, né? Aliás, nem subtrair, não. Calma aí. Z0. Aí, beleza, eu vou ter mais Z0 aqui. Aí eu vou subtrair Z0 pro outro lado, né? Aí vai ficar Z, porque vai ficar menos Z, eu adiciono Z a ambos os lados, vai ficar Z. Z0, eu subtraio ambos os lados Z0, vai ficar Z menos Z0. Quem é Z0? É F de x0, y0. Pronto, tá aqui. E aqui tá exatamente a equação do plano tangente, tá? Em que aqui tá o plano tangente às retas T1, T2, que são as curvas que admitem as derivadas parciais, tá? E o vetor normal do plano tá exatamente aqui, ó. O vetor normal do plano, então, a reta normal vai ser sempre a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y, não, aqui é x e o outro ali é y, né? Ou não, tá certo. Derivada parcial em relação a y. E aqui
menos 1. Então, isso aqui é exatamente a reta normal, a equação da reta normal, e isso aqui é a equação geral do plano tangente, tá bom? Espero que tenham gostado. Bora fazer um exemplo, né, para não ficar assim tão caótico. E pegar um exemplo a gente faz aqui. Deixa eu pegar um exemplozinho aqui. Eu vou pegar o exemplo do livro mesmo, que sempre fica legalzinho. Olha só, ele nos dá exatamente a seguinte função, seja f de xy, ou seja, uma função de duas variáveis, igual a 3x quadrado y menos x. Determine a equação do plano tangente da reta normal ao ponto. E aí nos dá o seguinte ponto. 1, 2, f de 1 e 2. Beleza, bora determinar aqui? Então, como a gente viu, z menos. Aqui vai vir exatamente o f do ponto, que é f de 1 e 2, que eu quero. Então, eu vou descobrir quem é f de 1 e 2 aqui. Basta eu substituir os valores na minha função. 3 vezes 1 ao quadrado vezes 2 menos 1, né? Então, vai ficar ali 3 vezes 2, 6, 5. Z menos 5. Agora, o A aqui, que vem multiplicando x, na equação geral do plano, é exatamente a derivada parcial em relação a x, né? Então, a gente vai fazer essa derivada parcial agora. df dx, então, que a gente vai fazer aqui. df dx vai ser quanto? Bom, derivando parcialmente, a gente vai ter o quê? Y é uma constante, então vai ficar 3y, vai sair fora aqui da derivada. Por quê? Porque y é uma constante. E vai ficar 3y, x é minha variável, 2x, menos x é variável 1. Então vai ficar 6xy menos 1. 6xy menos 1, né? Então, agora que eu tenho 6x menos 1, sendo que essa derivada df dx está definida para que ponto? x0, y0. x0 é 1, y é 2. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 1 vezes 2 menos 1. Vai ficar 12, 11. 11x, então, certo? 11 vezes x menos x0, que é 1, mais... E agora a mesma coisa, eu vou derivar parcialmente em relação a y. df dy, eu considero y como constante agora. Aliás, y como variável e x como constante. Então, isso aqui é constante, vai sair fora. 3x quadrado. E aqui é constante, vai embora. Vai ficar, então, 3x quadrado. X tem o valor de 1. Então, 3 vezes 1 ao quadrado, 3. 3 vezes y menos y0, que é 2. E tá aqui a equação geral do plano. Essa é a equação geral do plano tangente, tá? Equação geral do plano tangente. Bem simples, né, de determinar. Bem tranquilo. Agora, se eu quisesse obter a reta normal ao plano. Gente, a reta normal ao plano é muito tranquilo, tá? Primeiro que eu vou ter o quê? Então, a gente vai definir aqui agora, né, a reta normal ao plano. Você sabe o que? Que a equação geral da reta normal é exatamente df dx, né, ao ponto. df dx está ali, ó, 11. O segundo ponto vai ser df dy, que também está ali, que é 3. E por fim, menos 1. Então, isso aqui é exatamente o vetor diretor da reta normal. E como nós sabemos, como que a gente define reta na geometria analítica? Bom, eu tenho aqui, então, dois vetores, né? Tenho dois segmentos equipolentes. Eu tenho dois segmentos orientados equipolentes aqui. Dois segmentos orientados... Aliás, eu tenho dois segmentos equipolentes, Eu tenho duas classes de segmentos equipolentes. Então eu tenho uma classe de equipolência, né? Tenho duas classes de equipolência. Em que essas classes de equipolência são vetores que se caracterizam... são vetores aqui cujo se caracteriza em ser... eu vou colocar U aqui pela letra normal, né? São vetores V e U aqui paralelos. Ou seja, eles têm a mesma direção de uma dada reta. E por ter a mesma direção de uma dada reta, eles definem vetores paralelos exatamente. Eles são basicamente o vetor V, pode ser posto exatamente aqui no lugar do vetor U, né? Sendo que o que diferencia eles é apenas o módulo deles. Então, ao multiplicar um certo escalar por V, eu resulto no vetor U. Então, é assim que a gente define paralelismo, né? E definindo assim paralelismo, vetores, para definir a equação geral de uma reta, basta eu pegar um ponto no espaço x, arbitrário, um ponto P pertencente a uma reta, e para definir essa reta,
P, que passa por P e X, aliás, esse ponto P é um ponto pertencente à reta, um ponto X é um ponto arbitrário da reta. E eu vou ter o vetor diretor da reta, que é um vetor cujo tem a mesma direção da reta, chama de VR. Então a gente sabe o quê? Que se esse ponto X que está no espaço arbitrário, ele estiver contido na reta, ele tem necessariamente ser paralelo ao vetor VR. Então XP é igual a VR, né? Paralelo a VR. Então aqui a gente define a equação geral de uma reta. Através de vetor. Então, a gente sabe o quê? Que vai ser um ponto arbitrário. Como não está no espaço tridimensional, eu vou considerar um ponto x, y, z, que é igual a um ponto. Esse ponto que a gente tem é um ponto que tem que ser um ponto conhecido. Isso é 1, 2 e 5, que é o ponto do plano tangente, que a gente sabe aqui que está aqui, mais lambda e o vetor diretor ali da reta normal. 3 menos 1. Então, a equação da reta normal é essa daqui, ó. Reta normal. Tá bom? Até aqui a equação da reta normal. Perfeito, pessoal. Espero que tenham gostado. É bem tranquilo. Basicamente, você só tem que saber exatamente como que se dá aqui o plano tangente e a equação da reta. Aliás, o vetor diretor da equação da reta normal. E a partir disso aí você monta todo com muita facilidade.